E aí, meu povo, vamos lá começar aqui, ó. Eu fiz esse vídeo aqui e vai ficar lá no YouTube de forma restrita só pra gente assistir, mas é importante que vocês assistam, beleza? Então aqui é a questão da fase 1 da Unicamp. Ok, vamos lá para as questões então. São 8 questões e a tarefa, aí você também tem os documentos, ok? Vamos lá então. Introdução, né? Começa mais uma aventura, bababá, aí encerra dia 20, né, domingo, às 23h59, então a gente tem um dia a mais aí, né, começou hoje, aí até domingo, dia 20, né, domingo, tem que entregar até 23h59, beleza? Então estamos aí mais um dia, ok? Cada questão vai ter uma alternativa aí, e aí eu acho que aquele método lá que a gente fez é muito interessante, agora é interessante também que a gente possa discutir mais, né, então aqui, vamos lá então. A primeira questão, ela fala sobre um quadrinho, né, que vai estar na documentação abaixo, né? O quadrinho se refere ao famoso discurso do Martin Luther King em Washington, nos Estados Unidos, em agosto de 1963, e foi publicado pelo artista Rafael Salimena em seu site A Linha do Trem, no dia 26 de dezembro de 2015. Vamos lá então. Vai ter um documento aqui, né, na página 15, vamos para lá. Ó, Avidei, né? I'm Dream, Mimimi. As incríveis viagens no tempo do brasileiro médio, certo? Vamos lá então. Aqui, meu povo, é o pronunciamento do Martin Luther King. Então é interessante que vocês façam uma pesquisa sobre ele, tá bom? Esse mimimi aqui, né, e esse tom em amarelo, ele está se referindo à postura hoje de alguns grupos no Brasil quando existe, né, a pauta do racismo, né, principalmente a pauta do racismo, e fala que esse tipo de pauta, esse tipo de postura, seja mimimi, certo? E aí tem a ficha técnica do documento, beleza? Então vamos tentar voltar lá. Será que aqui volta? Não sei, não consegui voltar, mas vamos lá para a página que estava, né? Beleza, vamos lá então. Então você tem a charge lá, vocês analisam a charge. Aí lembrar, né? Perguntaram assim, professor, que eu fiz correto? Vamos lá então. Nas questões da Olimpíada de História, todas estão corretas. O que você vai ter é que cada questão vai ter uma pontuação diferenciada. Então, na lógica, todas estão certas. Então, meu povo, nós somos uma equipe, certo? A gente está aqui na aula remota e você está todo mundo ocupado. Então, vocês podem colocar lá suas dúvidas no grupo, né? A gente vai ter aqui um pouco mais de tempo. Então, meu povo, podem perguntar. Eu já aproveitei para fazer esse vídeo aqui para adiantar nosso lado, tá bom? Aqui eu vou fazer todas as questões. Então vamos lá e vai dar certo. Essa vai ser a forma que vamos tentar aqui a gente se adiantar esse lado nosso, tá bom? Vamos lá então. Então você vai ter as alternativas, certo? E aí você vai e analisa. Então assim, eu não vou ler para vocês aqui a alternativa para poder focar no documento, certo? Então vocês aí escolham aqui achar melhor. E aí aquele formato que eu fiz, eu achei interessante, né? De vocês pegarem, cada um fazer seu gabarito, vocês podem debater, você pode discutir, certo? E aí vamos nessa. Nesse contexto, é interessante que vocês têm que compreender que existe aqui dois tempos históricos, né? Você tem o pensamento do Martin Luther King, então é importante você pesquisar sobre ele. Eu vou tentar mandar para vocês temas sobre ele, tá bom? No grupo. E também entender essa ideia desse questão do mimimi hoje, né? Que tá lá, que é a crítica social. Na questão 2, ele bota, né? Lê o texto adaptado de um artigo científico escrito pelo arqueólogo e historiador Jason Lee. Então ele já mostra que o texto está adaptado, que apresenta os cemitérios como uma importante fonte de estudos para a história e para a arqueologia. A partir da leitura do texto, escolha a alternativa mais pertinente, né? Então vai lá o texto, o cemitério da Guerra de Contestado. Então vamos lá, a Guerra de Contestado, só para que a gente tenha um ambiente do contexto, ele aconteceu durante a República Velha, certo? Ali na região do Mato Grosso, ali na região do Centro-Oeste. Por que foi Guerra de Contestado? Porque aquela região ia passar ali uma linha do trem, né? Da Way, eu não lembro o nome agora específico, mas a Guerra Contestada tem muita relação com o que a gente chama do messianismo, que vai ser um movimento, né, que ocorreu aqui no Brasil durante a República Velha, que também é colocado na questão messiânica o Canudos, né, que aconteceu lá na Bahia. Então vai ter aqui esse documento, ele começa, né?
Cemitério, como morada dos mortos, constituía-se como um importante elemento sagrado da paisagem, marcado materialmente a memória daqueles sujeitos que contribuíram para transformações da paisagem humana de uma determinada região. No cenário de uma guerra, constitui-se no exemplo máximo dos resultados nefastos ocorridos de lado a lado, encontrando-se sua ocorrência para o caso da Guerra do Contestado. Segundo o historiador Bellomo, o cristianismo, com sua mensagem de ressurreição, criou uma nova concepção de como vencer a morte e preservar a memória dos mortos. Assim surgiram os cemitérios cristãos, sucessivamente também chamado de Campo Santo. Então vamos lá, meu povo. Então o que acontece aqui? Todo esse movimento messiânico ele vai ter muita relação com uma ideia bem arcaica da religião cristã, certo? Possivelmente aí a gente pode até incluir nessa questão Padre Cícero. Então, na ideia dessa galera que acreditava aqui nesse contexto, certo? Eles acreditavam nessa missão deles santa, nessa postura dele. Então, assim, eles tinham uma fé que se eles morressem, não seria em vão, entende? Seria por algo maior. Eu vou colocar também lá no grupo uma dica de vídeo sobre a Guerra do Contestado, tá bom? Para vocês contextualizar aí. A guerra produziu o seu primeiro cemitério em outubro de 1112, após a Batalha do Irani. O resultado da refrega foram dezenas de mortos, tanto por parte dos caboclos, quanto pelo lado da força policial paranaense. Dentre os mortos estava o líder caboclo Zé Maria e o capitão João Galberto, enviado para comandar a repressão. Devido a uma profecia de José Maria, que preconizava que morreria em combate, mas em 100 dias ressuscitaria junto com os companheiros mortos para formar o exército encantado de São Sebastião, que aqui é o chamado sebastianismo, também que é um movimento da época que achava que o rei Sebastião, que foi um rei português, voltaria à vida, né? Seus colegas abriram a cova e colocaram o corpo de José Maria apenas cobrindo-o com algumas tábuas, para facilitar a ressurreição. Ao que tudo indica, tempos depois o corpo recebeu uma sepultura definitiva, sendo coberto como terra em sua superfície definitiva, sendo coberto com terra em uma superfície, cercado com pedras e com a presença de uma cruz de madeira, que ainda hoje é visitada por muitos em Irani, nas proximidades do local do combate. Conforme pode ser observado na figura 3, ainda no ano de 1140, se acreditava na ressurreição do monge, que se daria a partir de sua sepultura, que naquela ocasião estava saindo da cova em que seus pés, com os sapatos ainda novos, já estavam para fora da terra. O depoimento do militar e farmacêutico Luiz Ferrante exibe a melhor imagem da sepultura do monge poucos dias depois do combate. Atingindo o local do combate, o farmacêutico avistou dezenas de cadáveres espalhados pelos meio decompostos, fuçados pelos porcos. Percebeu um buraco coberto de tábuas, desceu do cavalo, levantou as tábuas e deu com o corpo de Maria ali deitado, em decomposição também. Nisto foi rodeado pela meia dúzia de sertanejos que lhe perguntavam o que fazia. Respondeu que olhava o monge que muitos estavam dizendo que ia ressuscitar. Mais tarde, ganhando a confiança desses homens e conversando com eles, disse que verificou que estavam verdadeiramente fanatizados pelo monge. Acreditavam que ele era um santo e que ele fazia milagres de toda a ordem e que ia ressuscitar a qualquer hora. Aqui é a imagem, né, do local onde ele foi enterrado. Certo? Vamos lá então. Vamos voltar para a questão lá. Então vocês vão ver, né? Você vai ter as alternativas. E a ideia é entender o seguinte: qual alternativa dessas traz o significado, o sentido mais completo? Certo? Então vocês podem perceber aí que vai ter questões que vão abordar um aspecto, os outros vão abordar outro. Então você tem que escolher qual questão vai estar mais completa, beleza? Então você vai ter aqui também um conteúdo adicional, né? Você pode assistir vídeos, ok? Vamos lá então. Lê a letra e ouça a canção A Mulher que Virou Homem. Né? A Mulher que Virou Homem, então depois eu coloco aqui a música para vocês. Ou também vocês podem pesquisar no YouTube, né? Você clica aqui e vai para lá. Então vamos para a letra aqui, tá, beleza? Meu pai me disse, meu filho, tá muito cedo. Eu tenho medo que você se case tão moço. Eu me casei e vejo o resultado. Eu tô atolado até o pescoço. Então aqui você tem um contexto de que existe uma negativa em relação ao casamento, né? Minha mulher, apesar de ter saúde, foi para Hollywood e fez uma operação. Agora veio com uma nova bossa, que é a bossa nova, né? Que foi um movimento que aconteceu ali durante o regime militar. Uma voz grossa que nem um trovão. Quando eu perturbo, o que é isso, Joana? Ela responde, você se engana. Eu era a Joana antes da operação, mas de hoje em diante meu nome é João.
E aqui, então, você está discutindo essa questão de gênero, né? Essa questão da mudança em relação à mudança trans, né? Não se confunda, nem troque meu nome. Fale comigo de homem para homem. Fique sabendo mais de uma vez que você me paga tudo que me fez. Agora eu ando todo encabulado e essa mágoa é que me consome. Por onde eu passo, todo mundo diz, aquele é o marido da mulher que virou homem. Né? Então você tem aí a música, né? E aí, vamos lá. Tem a questão, né? A canção. Aí entenda, meu povo. Você vai ter aqui nível de interpretação, né? Por exemplo, conta a história de um marido anônimo, suas agruras e vergonha com a decisão de sua mulher de se transformar em homem. Ela é verdadeira. Só que ela debate o tema ou que ela só descreve o tema, entende? Então, é interessante aqui também você ver que, em que contexto foi que a música foi feita, né? Vamos lá, então. Então, analisem aí, depois a gente vê o gabarito. Vamos lá para a questão 4. Lê o documento a seguir. Adeus Recife, né? Sobre o poema Adeus Recife é correto afirmar. Vamos lá, então. Adeus Recife, eu já me vou numa terceira do Ita, com saco de açúcar, com fardo de algodão. Adeus terra do meu nascimento, da minha infância, da minha mocidade. Terra do Capibaribe remansoso, cruzado de Pons, terra de coqueirais, de jangaras, de canaviais, de maracatus, de xangôs, de mucambos, de mungunzás, de carnavais, de faca peixeira, do frevo, do coco, das agus e cuscuz. Terra de usineiros, mistura de negros e sangues azuis. Então você vê aqui todo um contexto da cultura, né? Aqui está se referindo ao período aí do Brasil colônia, né? Também em relação ao corte de cana, né? Adeus Recife, de mulatas paixões que dançam em pranchões. Os seus pastoris, terra do bom meu boi, de quebra-panela, de pau de sebo, terra infantil, terreiro de brinquedos, meu Brasil. Adeus Recife, terra de poetas, de discurseiros, jacarés 60, arara uma vez só, bolinha de cabará, mel com água, ostra chegada agora, quebra relógio, bochecha lagartixa barbada, periquito garapa, jusa tombinha, canela de aço, Nelson Ferreira, Mário Sete, Ascenso, Bandeira, Gilberto Freire, Mário Melo, Silvino Lopes, Manuel Augusto, Valdemar de Oliveira, terra de Aburco, adeus meu Recife, adeus Pernambuco. Aí você vai ter aí a poesia, certo? Vamos voltar lá, sobre que é a página 8, né? E aí você vai escolher aí sobre o poema do Recife, é quarta afirmar. Então você vai aí analisar qual é a abordagem, né, que dá aí o texto, né, que dá aí a poesia. Então você tem aqui um conteúdo adicional, né, que vocês podem analisar, certo? Vamos lá então. Questão 5. O Diário da Diligência, que por ordem do ilustríssimo e excelentíssimo João Albuquerque de Melo Pesseira e Cáceres, governador e capitão-general da capitania do Mato Grosso, se fez no ano de 1795, a fim de destruir vários quilombos. Então você já tem aqui que contexto é, né? Você tem aí 1795, você vai ter aí o Brasil colônia, entre o Brasil e o Império, né? Na questão do combate aos quilombos, que era o local de fuga e de resistência dos escravos, né? Escravizados. E busque alguns lugares em que houvesse ouro. É utilizado pela antropóloga Maria Fátima Machado, da Federal do Mato Grosso. Em sua pesquisa, acompanhe um trecho do seu artigo Quilombos, Cambaxis, Caborés, Índios e Negros em Mato Grosso. Então vai ter aqui o texto, né? Um texto acadêmico. Aí vai e coloca, né? Em março de 1995, o capitão-general e governador da capitania de Mato Grosso estão assim. Se fala capitania, é Brasil e colônia, certo? Então, a forma de organização do Brasil, você vai ter o governo geral, né? Então você vai ter esse formato aqui de capitanias, tá bom? João Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres mandou chamar o juiz-presidente e vereador mais velho da Câmara, da então capital Vila Bela, para tratar da decadência de Minas e das pedras em danos causados aos moradores pelas fugas de muitos escravos. Então, lembrar assim, foi usado muitos escravos para a retirada de ouro, certo? Essa região central. Então aqui houve perda, né? Houve fuga, né? Ele vai e coloca, né? Que tranquilamente aquilombavam-se nas escapas da extensa Serra dos Parecis. Eles derramavam-se pelas vizinhanças dos arraiais e nas águas da nascente do Gaporé, principalmente no Rio Galera, Sararé, Pindaiatuba e Piolho, denominados de São João, além de outros dos quais tinham constantes notícias. Sendo a obrigação das câmaras socorrer às necessidades da públicas, né? Então aqui são as câmaras, como fosse câmara de vereador, né? Então você tem aqui a função de poder resolver esse problema, né?
que era a fuga de escravos, e a falta de terras minerais exigiam a formação de uma bandeira. Então as bandeiras eram a forma de você explorar o sertão, de você ampliar aí, de você desbravar regiões que não eram ainda habitadas, né? Que explorassem os sertões, convocando os moradores para uma contribuição voluntária, comprometendo-se a fazenda real com a munição e a quinta parte da gente empregada nessa diligência. Então, o que é a quinta parte? Então, a Fazenda Real, que é um órgão de Portugal, ia financiar a munição, certo? E ia pagar a quinta parte do custo da viagem, né, da diligência. Então, a bandeira saiu em 7 de maio de 1995, descendo o Caporé, composta por 45 pessoas. No dia 19 de junho, depois de andar meia légua, capturaram 2 índios, um negro e um caboré mestiço de índio e negro. O índio fugiu e ao correr foi perseguido. Com uma curta carreira, fugiu dado o seu quilombo, a gente dele logo se pôs em fugida. Mas apesar disso foram seguidos e neste dia ficaram presos, além dos 3 negros, 32 pessoas mais entre homens, mulheres, rapazes e raparigas, dos quais uns eram índios, outros caborés, faltando ainda, segundo as informações, quem deram mais 3 negros, 16 pessoas. Na tarde do dia seguinte, 3 escoltas entraram no mato e capturaram mais 12 fugitivos. Informou o comandante em seu diário que o quilombo do Piolo, que emprestava o nome do rio onde estava situado, já havia sido atacado e destruído em 1770 pelo sargento Mor João Leme. Esse Mor aqui é um cargo desse processo do Brasil Colônia, né? Que era um dos cargos da estrutura burocrática formada aqui no Brasil. Sérgio Leme de Pado, quando apreendeu numerosa escravatura, restando ainda ali muitos escondidos pelos matos, que se estabeleceram novamente nas cercanias do lugar. Desses escravos, novamente aquilombados, morreram muitos ruins de velhice e outros às mãos de gentios cabichés, com quem tinha continuado a guerra, a fim de lhe furtarem as mulheres de qual houvesse filhos caborés. No 19 de setembro saiu o dito paisano com quilombolas para a capital, chegando no dia 27. Então aqui quer dizer o quê? Que ele conseguiu capturar, né? Com todos foram na faixa de mais 50 capturados, né? Assim, relacionados. Então você vai ter aqui a relação, né? Das pessoas capturadas. Então tinha negros, índios, índias, caborés, fêmeas. E aqui, meu povo, perceba uma questão importante, certo? O termo fêmea, né? Porque você tem aqui a visão mesmo de que essas pessoas eram inferiores, né? Que não eram, mas a visão portuguesa é que eram, tá bom? Então por isso que você tem essa ideia aqui bem como fosse de bicho, né? Certo? Então você vai ter aí, né, essa questão 5, ok? E aí vocês prestem atenção, né, sobre a questão do quilombo. Qual era a alternativa que mais aí direciona com o entendimento dessa questão. Na questão 6, né, História do Brasil de Frei Vicente de Salvador. Né? Então, a obra de Frei Vicente de Salvador, História do Brasil em 5 volumes, foi trazida ao público no ano de 1627. Então, você tem aqui Brasil Colônia. Né? Então, neste fragmento do capítulo 12, do livro 1, o autor brasileiro comenta sobre a explicação para a origem dos povos ameríndios, a partir dos escritos de um renomado autor espanhol. A partir da leitura do documento, podemos inferir que Frei Vicente, aí, o que é inferir? Ele quer que você diga qual é a informação que está lá no texto, tá bom? Aí vocês leiam lá. Na questão 7, Adolfo Caminha, um polígrafo na literatura brasileira do século XIX, né? O documento revela. Aqui, então, ele quer que você... Aqui já é um documento, né? Então ele quer que você diga o que é que esse documento revela de informação. E aí, prosseguindo, né, na questão 8, o documento a seguir é uma seleção de páginas respeitando a sequência original, letra do livro, um dia, um rio. Então se aqui está organizada a sequência, é importante também que você leia na sequência, certo? Beleza? Vamos lá então. Então você vai ler isso na sequência, né? E aí você vai abordar a alternativa, né, que mais fala sobre essa série de documentos, certo? E aí a atividade, a tarefa, vamos lá então. Vocês precisam me enviar, certo? Algumas informações importantes, ok? Não preencher a tarefa, a gente não passa para outra fase, ela é necessária, ok? Então, a gente quer o quê? Certo? Cadê aqui? Aí eu preciso olhar lá o site, então eu vou parar por aqui, ok? Aí vocês leiam os documentos, tá bom? E aí a gente conversa, vamos conversando aí na semana, tá certo? Um abraço a todo mundo, valeu!